Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje traremos literatura, especificamente primeira fase do modernismo. Vamos lá? Vamos lá. Antes de falar da primeira fase do modernismo, é interessante a gente relembrar o que é que foi o movimento modernista no Brasil, quais as características, em que contexto histórico essa escola literária está inserida, o que é que eu tenho aí. Então, o modernismo foi um movimento literário e artístico do início do século XX. Tinha como principal objetivo romper com a estética tradicionalista, libertando-se dos paradigmas, formalismos e regras que até então imperavam. Aí ao lado eu escolhi essa obra aí, que é da Tarsila do Amaral, intitulada Abaporu. Posteriormente nós falaremos sobre ela. E aí voltamos aqui falando do modernismo, e aí a gente fala que uma das principais características é romper com a tradição. Então, observa, se você já tiver assistido aulas anteriores, a gente tem aí, anterior ao modernismo, o pré-modernismo, a gente tem o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, e especificamente o modernismo tenta romper com essa tradição do parnasianismo, e nesse período a gente tem uma produção na prosa realista e na poesia, no poema, a gente tem uma produção mais parnasianista. Se você não sabe o que é o parnasianismo, qual é a característica, o parnasianismo ele traz uma linguagem mais formal, mais, como eu poderia dizer, mais rebuscada, que trabalha todos os recursos da linguagem, quer dizer, as palavras, os termos que eu utilizo ali, eles não são de conhecimento de todos ou são de difícil compreensão para alguns grupos de pessoas, no entanto, são bonitas, quer dizer, tem um som agradável, assim como você pode observar na letra do hino nacional brasileiro. Vamos lá, a primeira fase. A primeira fase, ela teve início em 1922 e se estende a 1930. É conhecida como fase heróica, tá? Em que contexto nós estamos aqui? A gente tem um pós-Primeira Guerra Mundial, nós temos aí um pós-Revolução Industrial, a gente tem todo um movimento aí de tecnologia, de desenvolvimento dessas áreas. Então, o que é que acontece? Toda essa revolução, essa mudança que começa a acontecer no mundo, na Europa, enfim, em todos os continentes, elas chegam ao Brasil e começam aí a sofrer alterações na literatura, na arte, na pintura e assim sucessivamente. Então, o principal objetivo do movimento é romper, com a tradição da cultura ocidental, que é aquela que preza mais para o formalismo. Então, com esse objetivo, a gente tem alguns marcos, que inclusive nós temos já aulas acerca desse tema, que é a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, ela acontece aí em fevereiro de 1922, e ela é que dá o pontapé inicial para o desenvolvimento do modernismo. Então, a gente já tem um movimento pré-modernista ali, que está se desenvolvendo e começa a se configurar, inicia aí com a Semana de Arte Moderna, tá? Nós temos ainda a oposição ao parnasianismo, que já foi citado, que é aquela linguagem mais culta, bonita, de difícil compreensão ou, de certa forma, inacessível para alguns grupos, levando em consideração a questão educacional. E temos ainda a crítica ao nacionalismo exacerbado. Professora, que palavra difícil, nacionalismo exacerbado. Exacerbado é o mesmo que exagerado. Então, lembra que em aulas anteriores a gente falava lá do romantismo, da geração nacionalista, em que se escolhe o índio como figura de nacionalidade, como símbolo ali de identidade brasileira. Aqui a gente já vai ter uma crítica a esse nacionalismo exagerado, quer dizer, não é isso tudo, a gente tem que ver o Brasil como ele é, a gente tem que ver a formação do povo brasileiro como ele é, a gente tem que se voltar para, de fato, o que é ser brasileiro, fazendo se desligando aí da cultura aí da Europa, de Portugal, que é praticamente impossível, que nós verificaremos,
mas a gente tem essa tentativa. Então, a gente traz aí esse caráter mais de identidade nua e crua, tal qual ela é. E aí, quando a gente fala da primeira fase, nós falamos das revistas e manifestos, tá? É o que caracteriza. Por quê? Porque a partir da Semana de Arte Moderna, a gente tem a criação de revistas, de textos teóricos que tratam acerca disso. A exemplo disso, eu trouxe a revista Claxon, que significa em inglês buzina, e a gente observa principalmente os elementos gráficos à disposição do texto, que é uma inovação. Então, nessa revista reunia vários textos modernistas, tá? O outro é o Manifesto Pau-Brasil. Essa capa aí é a capa da edição do livro Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, ilustrado por Tarsila do Amaral, esposa do escritor. Então, você observa aí que a gente tem a bandeira do Brasil e lá no centro a gente tem o Pau-Brasil. Se você gosta de história, deve lembrar lá que em 1500 nós temos a descoberta do Brasil. E o que é que acontece ali? O primeiro produto aí a sair, a ser exportado do Brasil é justamente o pau-brasil, a primeira matéria-prima a ser explorada no país. É por isso que escolhe-se esse recurso, essa imagem, quer dizer, será que não é hora de a gente pensar um pouquinho de exportar a literatura brasileira lá para fora? Será que não está na hora de eles conhecerem? E aí é o que acontece aí nesse manifesto, tá? Que é um texto produzido pelo Oswald de Andrade. E aí eu tenho o verde-amarelismo e a escola da ANTA. O verde-amarelismo, pessoal, ele surge aí como uma resposta ao Pau-Brasil, o Manifesto Pau-Brasil. Porque criticava-se a ideia de uma manifestação meio voltada demais para o exterior, sem mostrar de fato a cultura, a literatura brasileira. E aí a escola da ANTA também surge nessa perspectiva, tá? Que é um animal cultuado aí pelo povo tupi, e aí vai totalmente contra a influência europeia, tá? Vamos lá, quem são os criadores aí? A gente tem o Plínio Salgado, o Guilherme de Almeida, o Menotti del Picchia e o Cassiano Ricardo. Esses são os principais autores aí dessa produção. Em contrapartida, a gente tem a revista de antropofagia. Então, essa imagem que aparece lá no início da nossa aula tem a Bapuru, o homem que come. Esse é o significado dessa obra. Então, o que é essa revista antropofágica, né? O que é o movimento antropofágico? É o homem comer a literatura que vem de fora, comer tudo e a partir daí ter uma produção aí de ideias desse movimento antropofágico. Vamos lá. Eu trouxe aqui dois principais autores, tá? Teremos uma aula específica da prosa e do verso. A gente vai ter ainda o Mário de Andrade, que tem a produção Macunaíma, que tem toda a importância para a nossa literatura. A gente vai ter uma aula ainda sobre o Oswald de Andrade. Por isso, eu escolhi dois escritores não menos importantes aí para essa primeira fase. Então, a gente tem o Mário de Andrade. Essa obra dele é muito famosa porque ela retrata o Brasil numa perspectiva já diferente. Gente, o que é interessante aqui a gente observar? Que além de mostrar aí a faceta da formação do povo brasileiro, a partir do índio, a partir do negro, a partir do europeu, do português, a gente vai ter outras culturas aí, italianas, enfim, de outras descendências aí que entram, que chegam ao Brasil e de certa forma modificam aí, tá? Então, esse texto ele vai ser uma crítica ao tradicional, ao ideal, ao não querer se desligar aí da literatura antiga, do ideal já formulado anteriormente. Vamos lá fazer a leitura. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco.
Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil reis fracos. Pessoal, vamos falar um pouquinho dessa obra. Lembra que eu citei anteriormente acerca do francês, do italiano, quer dizer, de outras culturas? Então a gente tem essa crítica presente aqui dentro da obra de Mário de Andrade. Outro escritor importante é o Alcântara Machado, que é um escritor brasileiro, obviamente, que nasceu aí em 1901 e faleceu em 1935, e é um dos mais importantes contistas do primeiro tempo modernista, quer dizer, dessa primeira geração. O mundo do imigrante italiano e seus esforços de integração em São Paulo trazem aí a produção dele, quer dizer, ele vai focar nos imigrantes, tá? Vamos lá. Como eu já citei, tem esses outros autores, mas nós teremos uma aula específica sobre eles. E aí, eu trouxe para vocês uma questão, essa questão aí é a questão 10 do livro A Prova Enem, tá lá do segundo ano ou segunda série do ensino médio, encontra-se na página 27, se chama nacionalidade. Não estranhem se vocês observarem no decorrer da leitura alguns termos aí ou algumas falas italianas e a professora vai se esforçar na medida do possível para trazer mais aproximado aí do idioma, tá bom? Mas não tem problema fazer a leitura, de acordo com o que se entende aí na língua portuguesa. Vamos lá. Diz assim, nacionalidade. O barbeiro tranquilo Zampinetti, da rua Gasometrô, número 224B, entre um cabelo e uma barba, lia sempre os comunicados de guerra do Panfula, muitas vezes em voz alta até, de puro entusiasmo. Nesses dias memoráveis diante dos fregueses, assustados brandia a navalha como uma espada. Caramba, como dicono gli spagnoli, quer dizer, caramba, como dizem os espanhóis. Mas tinha um desgosto patriótico e doméstico. Tanto Lorenzo como o Bruno, Russinho para a sapataria do Brás, não queriam saber, nem brincando. O Lorenzo era até irritante. Lorenzo, tua madre te ama. Nada. Tua madre te chama, te dico, inútil. Pela última volta, Lorenzo, tua madre te chama. Aí, capito? Que o quê? Stai atento que tirou por la fatia, figlio di un cane, solazione, c'è non sei altro. Lindo, né? Pode ofender que não entendo. Mamãe, 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 cada surra que só vendo. Depois do jantar, tranquilo, punha 2 cadeiras nas calçadas e chamava a mulher. Ficavam gozando a fresca uma porção de tempo. Tranquilo, cachimbando, fumando. Dona Emília fazendo meias roxas, verdes, amarelas. Às vezes, o diácono vinha também carregando a sua cadeira de palha grossa. Alcântara Machado, Antônio, Brás, Bexiga e Barra Funda. Lindo, não é o texto, pessoal? Ele traz aí alguns termos em italiano. Vamos lá à nossa questão. Vocês já observam aí que nós já temos a resposta correta marcada em verde, mas analisaremos questão alternativa por alternativa, tá? Diz assim. A obra Brás, Bexiga e Barra Funda, datada aí de 1927, do modernista Alcântara Machado, explora uma faceta do processo de urbanização e industrialização de São Paulo no início do século XX. A integração dos imigrantes italianos à sociedade brasileira. No trecho selecionado, a língua italiana representa para o barbeiro. Então, observa que aí a gente tem todo o contexto que é necessário para compreender essa questão. E aí o foco é relacionado à língua italiana, que aparece de forma muito nítida. Então, como ela aparece aí a sua representação? Ela aparece como um motivo de vergonha diante de seus fregueses? Não, ela não aparece dessa forma, não é?
Ele, inclusive, tem muita alegria de falar dessa maneira. Uma herança cultural, letra B, da qual ele queria se livrar num novo país, não transparece. C, um meio de aproximação com as gerações mais jovens da família, não é esse o foco. Letra D, o impedimento para se comunicar com as outras pessoas no bairro. Então, observa-se que ele sabe os 2 idiomas, utiliza o italiano por gosto, por vontade. E letra E ou E, uma forma de manter sua identidade cultural no país que o acolheu. Então, a gente observa que na produção do escritor, a gente tem essa mesclagem, uma mistura ali do português com o italiano, mostrando, enfatizando que a gente tem outras línguas entrando em contato com a língua portuguesa e que merecem também essa valorização, que é um foco aí da produção literária do autor, tá? E a nossa próxima questão é a questão 125 do livro Resolva Enem. Esse é o volume 1, tá? Lá na página 155. Diz assim: a discussão sobre gramática na classe está quente. Será que os brasileiros sabem gramática? A professora de português propõe para o debate o seguinte texto: para mim brincar. Não há nada mais gostoso do que o mim sujeito de verbo no infinito. Para mim brincar, ou para mim brincar. As cariocas que não sabem gramática falam assim: todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas que não sabem gramática. As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures e miúde. Aí um texto do Manuel Bandeira. Então a gente observa aí, começa pelo título, para mim brincar. Lá e vem ela, né, com as coisas de gramática. Professor, eu odeio gramática, mas para mim brincar. Pessoal, se fosse falar no nível formal da língua portuguesa, o adequado a essa modalidade da língua seria para eu brincar, certo? Então, o que é que o autor vai trazer aí no decorrer do texto? Ele vai fazer uma crítica. Se você observa lá no final do texto, termos como quiçá, alhures e miúde, você pode até jogar aí no seu buscador, no seu navegador, você vai observar que essas palavras, elas estão em desuso, quer dizer, elas não estão mais sendo utilizadas pela maioria das pessoas. Então, embora se defenda aí que o uso correto seja para eu brincar, coloquialmente falando e num contexto mais geral, observa-se que a maioria das pessoas falam para mim brincar, tá? Então, nessa perspectiva, é uma crítica que o autor traz. Vamos às alternativas. Com a orientação da professora e após o debate sobre o texto de Manuel Bandeira, os alunos chegam à seguinte conclusão. Letra A. Uma das propostas mais ousadas do modernismo foi a busca da identidade do povo brasileiro e o registro no texto literário da diversidade das falas brasileiras. Essa aqui é a nossa resposta. Então, ele mostra que, embora nós tenhamos aí na escrita, de maneira mais formal, o uso da língua formal sem desvios gramaticais, nós temos uma língua que é informal e que é usada com maior, não diria de forma mais incisiva, mas de forma mais popular, quer dizer, todo mundo utiliza. Letra B. Apesar de os modernistas registrarem as falas regionais do Brasil, ainda foram preconceituosos em relação às cariocas. A gente não observa, inclusive ele diz que é ótimo, né? Ele atribui adjetivos bons. Letra C. A tradição dos valores portugueses foi a pauta temática do movimento modernista. Não é essa temática, a gente observa esse desligamento, ou pelo menos a tentativa, da literatura portuguesa ou dos valores portugueses. Letra D. Manuel Bandeira e os modernistas brasileiros exaltaram em seus textos o primitivismo da nação brasileira. Também não seria essa, e nem tampouco a letra E ou letra E. Manuel Bandeira considera a diversidade dos falares brasileiros uma agressão à língua portuguesa,
Pelo contrário, ele inclusive enfatiza que é melhor essa linguagem coloquial, que não precisa necessariamente seguir os padrões. Então, pessoal, retomando, primeira fase do modernismo, fase heróica, em que a gente tem essa tentativa de se desvincular aí ao parnasianismo, ao formalismo, em que a gente mostra aí as novas facetas da sociedade brasileira, tá? Então, se você ficou em dúvida, tem alguma dificuldade, ai, professora, eu não entendi isso, você pode acessar a nossa plataforma e ver novamente, rever essa aula.